Boa noite. Entrando um pouquinho antes para esperar o pessoal. Curtindo uma musiquinha. Esperando aí a galera para ver quem é que vai querer avaliar a sua diástase. Faltando ainda 1 minutinho para as 19. Bora lá. Vou esperar uns 5 minutos mais ou menos para começar as explicações. A live vai ficar salva, já avisei um pouquinho das meninas, né, para depois, se quiser passar aqui para dar uma conferida em como avaliar a diástase, vai ficar salva. Tô mandando aqui o convite. 7:05 eu começo a falar sobre o assunto de ástase. Oiê, gurias! Mandem aí o convite para quem vocês acham que se interessa pelo assunto. Às 7:05 eu vou começar a falar um pouquinho sobre e vou fazer a avaliação aqui ao vivo para vocês. Tudo bem? E depois vai ficar salva, né? Caso alguém queira dar uma consultada, né? Mas não sou uma pessoa que faço muitas lives, né? É difícil eu vir aqui conversar com vocês ao vivo. Nesse horário normalmente estou atendendo e hoje consegui adiantar alguns atendimentos e tinha esse momento livre. E aí pensei, por que não no dia do cliente, né? Ensinar as meninas a fazer a avaliação da diástase, né? Porque muitas pessoas têm dúvida em relação à diástase e quando a gente faz a avaliação no início do protocolo do hipopressivo, o pessoal se surpreende, né, com como é interessante a avaliação. E muita gente não sabe também o que é diástase, não sabe por que seu abdômen está estufado, né? Então, achei bem interessante vir conversar um pouquinho com vocês em relação a este assunto, diástase abdominal. Quem está por aí, sabe o que é uma diástase? Quiser comentar aí embaixo pra gente ir conversando, se enturmando e falando sobre o assunto. O que vocês acham que é uma diástase abdominal? Vou mandando mais uns convites aqui, que eu sei que tem uma galera que queria participar, mas às vezes neste momento não está no Insta.
Oi, tia! Ali, a Paula botou músculo do abdômen que se abre. É exatamente. A diástase é o afastamento da linha alba, né, do abdômen. A gente tem o nosso abdômen fechado. E aí, em decorrência de vários fatores, o principal é a gestação. O músculo se abre e faz com que o nosso abdômen estufe, né? Então eu vou falar um pouquinho mais com vocês sobre isso agora. Tem algumas imagens bem interessantes para mostrar para vocês também sobre a diástase. E aí, a gente vai entrar a fundo nesse assunto. Eu vou baixar o meu volume um pouquinho. E aí a gente já começa a falar sobre isso. Bora lá então. Vamos aqui para nossa primeira imagem. Diástase. Quais são os sintomas que a gente sente quando tem diástase, meninas, tá? Flacidez do abdômen, a barriga fica com a aparência que a gente está gestante e a gente não está. Estômago alto, barriga estufada, dores nas costas, má postura, escapes de xixi e dor na relação sexual. O que acontece? Muitas vezes a gente tem uma diástase e não sabe, né? Acha que, mas o meu abdômen é só gordura, né? Mas tá cheio de dor nas costas. Ou então, tem escapes de xixi, má postura, às vezes a postura é toda errada, né? E não sabe que isso tem a ver com a fraqueza do abdômen, né? Então, se vocês se identificam com alguns desses sintomas, pode ser que vocês tenham uma diástase, tá, meninas? Então, ali mostra direitinho o reto do abdômen, né? A separação ali, a musculatura, ela tá totalmente separada, a linha alba, ela não está como tem que estar. E ocorre todos esses sintomas. Vamos para outra imagem. Separei algumas aqui bem interessantes para vocês, tá? Existem tipos de diástase. Quais são os tipos que a gente tem, tá? Aí tá o abdômen normal, com o reto do abdômen fechadinho. A gente tem a diástase umbilical, que é onde fica ali a parte do umbigo, né, mais saltadinha, dá pra ver a abertura. Temos a diástase infraumbilical, que é a parte de baixo do abdômen que está aberta. A supraumbilical, que é a parte de cima, e temos a diástase total, né? Que tem alguns abdômenes que existe o afastamento completo ali do reto do abdômen. Agora eu vou mostrar pra vocês na realidade, com a barriga mesmo, tá? Essa aqui é uma diástase umbilical. O que acontece na diástase umbilical? A gente pode ter hérnia, né? Porque solta ali a parte do umbigo para fora, né? E é onde aparece aquele estufamento do abdômen, né? É a diástase que eu tenho também, Paula, é a diástase umbilical. Depois da gestação eu fiquei com essa, mas agora devido à prática, né? Vou mostrar depois o meu antes e depois para vocês. A minha diástase já está quase fechando. Está muito, muito boa. Assim, não cheguei a ter hérnia, né? Mas minha barriga tinha um estufamento bem relativo, assim, dava pra ver bastante, né? Então, essa é uma diástase umbilical, tá? Vou mostrar pra vocês agora uma diástase infraumbilical, tá? Que é a nossa famosa pochete, né? Pós-gestação, às vezes, a gente fica com essa parte mais flácida, né? Claro, devido ao abdômen que ele aumenta, né? Mas quando ele volta ao normal, o nosso músculo está fraco naquela região, né? E aí a gente fica com essa diástase infraumbilical, a famosa pochete. A Paola tem pochete também. Pode ser, Paola. Bom, depois na avaliação tu vai ver direitinho se realmente a tua diástase é somente umbilical. Pode ser que tenha um afastamento um pouquinho maior aí para baixo. Vamos ver aqui agora a outra diástase. Agora é a supra, a parte de cima, que é o famoso estômago alto, né? A gente tem essa parte aí um pouquinho mais para fora, porque não tem a musculatura forte, né? E ela pode acontecer também em atletas, né? Ele mostra que é possível, né? Por quê?
não saber distribuir as pressões, né, gente? Porque quando a gente pega peso demais, principalmente para quem faz crossfit, a gente não consegue controlar esse abdômen, se esse abdômen estiver muito fraco, e vai ocorrer diástase, né? Vai abrir esse reto do abdômen, vai ter o afastamento e normalmente é na parte supra. Então temos que ter sempre o abdômen fortalecido, independente pós-gestação, ou atleta, ou se está fazendo algum exercício. Vamos ver a outra, a total, tá? Essa é a diástase total, que é onde todo o abdômen está comprometido, né? Toda a musculatura ali do abdômen, ela está fraca. Então, o que ocorre? A barriga fica completamente sem tônus, né? Ali é uma barriga que está completamente sem tônus, né? Pós-gestação, possivelmente, né? Ou pode ser alguém que engordou demais, né? E aquele reto do abdômen não conseguiu suportar, né? Aquela pressão, também pode acontecer, ok? Vamos ver aqui. Se identificaram com alguma, meninas? Aqui. Mais uma agora nessa parte mais de desenho, para vocês identificarem bem, né? E conseguir identificar alguma de vocês, qual a diástase que vocês têm, assim, visual, só olhando, e depois a gente vai fazer a avaliação, que daí realmente a gente vai identificar qual é a diástase de vocês, tá? Então ali temos uma umbilical, supraumbilical, infraumbilical e diástase total, tá? E aí, como que a gente vai tratar isso? Identifiquei agora, né? Identifiquei a minha diástase. Como é que eu vou tratar isso, Fê? A gente precisa ter uma sinergia de núcleo. O que seria isso, tá? As pressões de dentro do abdômen da gente, elas estão totalmente sem controle, né? E a gente precisa manter esse controle de pressão dentro da gente, tá? A pressão, ela precisa estar para dentro e na lateral também para dentro. A gente não pode deixar essa pressão sair para fora. E o que faz isso? Somente o hipopressivo faz com que a gente controle as pressões, tá? Não adianta nada a gente ter o abdômen fraco e ir lá e fazer um monte de abdominal fazendo o quê? O que o abdominal faz? Tô aqui com a minha diástase, né? Ó, abri. O que o abdominal faz? Esse dia eu até fiz um videozinho pra vocês. Tu vai fazer isso aqui, ó. Vai abrir cada vez mais a diástase de vocês, tá? Essa força do abdômen, se tu tiver com diástase e abdômen fraco, vai piorar. Cada vez mais vai abrir essa tua diástase. Então, o hipopressivo é que vai fazer o controle destas pressões, tá? Porque a gente trabalha com vácuo abdominal, a gente puxa esse abdômen para dentro e para cima, reorganizando toda a pressão de dentro do abdômen. Então, ele trabalha tanto com diafragma, transverso, assoalho pélvico, multífidos. Por isso, o tratamento deve visar essa reestruturação. Então, a gente reestrutura toda essa parte de dentro da gente, tá? Deixa eu mostrar pra vocês agora o meu antes e depois, tá, meninas? Antes da gente começar a prática. Aqui. Quando eu comecei a fazer o hipopressivo, eu sou formada, tá? Em 2 especializações dentro da Hipopressivo Brasil. A básica e a intermediária avançada agora, tá? Quando eu comecei a minha formação, eu tirei uma foto, que é essa que tá aqui, foi no dia da minha formação, tá? Este abdômen aqui, já do depois, já é um abdômen mais tratado, tá? Não é a foto, não é o meu abdômen hoje, mas já é um depois, tá? De frente a gente já visualiza que é um abdômen muito mais reto, né? Sem aquele estufamento, aquela sensação de pressão totalmente para fora, né? Vou mostrar aqui na lateral. Lateral, ali, ó. A gente consegue visualizar um abdômen totalmente estufado, né? Sem controle de pressão nenhuma. E ali do lado já um abdômen um pouco mais reto, né? Mas ainda não totalmente reabilitado. Vamos lá, vamos ver. Mais uma da lateral para vocês. E ali, ó. Totalmente estufado, né? O antes e o depois, ele já tentando controlar um pouquinho mais as pressões. Vamos ver.
Tenho várias aqui pra mostrar pra vocês. Do outro lado também, ó. Né? Uma pressão muito maior ali no antes e o depois já com um pouquinho de controle, né, abdominal, quando a gente aprende a respirar, né, aprende realmente a controlar o abdômen da gente. Vou mostrar uma pra vocês agora um pouquinho mais de agora, né? Então aqui este abdômen reabilitado, mas não totalmente, né? E esta segunda cada vez melhor, né? Então assim, eu pratico hipopressivo já faz 1 ano e pouco, né? Desde que eu fiz a minha primeira formação. E eu só venho colhendo resultados bons, assim, meninas. Então eu trouxe o meu antes e depois pra mostrar pra vocês que realmente é possível, né? Aqui, o antes ali com a barriga muito mais estufada, né? O depois ali já com até o top já sobrando ali um pouquinho. Consegui reabilitar bastante a região ali da minha diástase. E agora vou mostrar pra vocês, então, a primeira foto e a de agora. De agora não, né? Essa outra, ó, abdômen estufado e abdômen mais reabilitado. Ó, muita diferença, né? Aqui, o abdômen muito mais retinho, mais controlado, né, sem pressão. E agora eu vou mostrar pra vocês, né, claro, esse é o meu abdômen hoje, né. Lembrando que eu treino também, né, gente, treino em casa, eu me alimento corretamente, né, mas assim, eu sempre treinei, sempre pratiquei musculação, sempre treinei, né, quem me conhece sabe. E o meu abdômen, ele sempre mantinha estufado, não sabia realmente o que acontecia, né? E aí, depois que eu tive a gestação, o meu abdômen piorou, né? A pressão abdominal foi cada vez mais pra fora. E aí eu pensei, não, mas eu tenho que achar algo que melhore, né? Que melhore a minha autoestima, né? Eu já tenho, né? Eu gosto do meu corpo, tenho as pernas fortes, enfim. Mas a minha barriga não era aquela que eu realmente curtia. E aí eu fui atrás da especialização, mostrei na prática pra vocês que realmente acontece e hoje eu venho ajudando a mulherada a reabilitar o seu abdômen, né? Isso é uma coisa que eu faço com muito prazer, assim. Mas ainda muitas pessoas não conhecem o hipopressivo ou não fazem corretamente, né? Ali a Paula pergunta, ela disse que já fez o vácuo e sentiu dor nas costas, se é normal. Sim, é normal, porque tu tá trabalhando com o teu diafragma, né? E agora na avaliação eu vou mostrar pra vocês que às vezes a gente toca aqui no diafragma, se tu não respira corretamente, ele é completamente duro, né? Então, quando tu vai respirar corretamente pela região que tem que respirar e não pelo abdômen, tu vai sentir dor nas costas, né? Porque tu tá ativando toda aquela região ali que eu mostrei pra vocês. Então é super normal, tá? Hoje o meu abdômen, tirei um print, assim, ele é um abdômen mais liso, mais recuperado, né? Não tenho mais esse estufamento, não sinto mais, eu acordo de manhã com o abdômen liso e de noite com o abdômen estufado, com gases, enfim. Quando a gente vai dormir parece que a gente tá com aquele abdômen estufadão. Não, eu já não sinto mais isso, né? O hipopressivo, ele me ajudou muito nisso também, tá? Eu acho que de fotos era isso que eu tinha pra mostrar pra vocês. Então agora vamos ao que interessa, né? Vamos fazer a nossa avaliação. Vou tomar uma aguinha. E vou mostrar pra vocês como é que a gente avalia. Então, essa avaliação, tá? É uma avaliação que a gente faz sempre no início do protocolo hipopressivo. Quem fecha pra fazer o protocolo dos 3 meses comigo. Só uma avaliação dessa pra vocês terem uma noção. Se eu fosse cobrar separada, ela tá em média de R$100, tá? Então, assim, é um super presente pra quem tá aqui hoje. Aproveitem, né? Façam essa avaliação, reconheçam que vocês precisam ou não da técnica, né? E vão atrás, né, gente? Fortaleçam essa região porque é muito importante, tá? Primeira coisa que a gente vai fazer, a gente vai avaliar o períneo, tá? Como é que a gente avalia esse períneo? Vocês vão sentar numa região, num local confortável pra vocês, que vocês se sintam à vontade, né?
fiquem descalços, fiquem bem à vontade mesmo. Eu vou cruzar minhas pernas aqui, vou ficar à vontade com vocês. E vocês vão notar lá embaixo mesmo, na região do períneo, na região dos órgãos, tá? Nos órgãos realmente. E vocês vão dar 2 tossidas, ok? 2 tossidas fortes. Quando vocês tossirem, vocês vão ter que reconhecer dentro de vocês, lá dentro da parte mesmo dos órgãos, né? Se o que acontece é uma força de pressão para baixo, uma força de pressão para cima, ou ele se mantém neutro, tá? Então, fiquei em uma postura confortável, sentei, tô confortável e vou fazer 2 tossidas fortes, tá? E vamos sentir. Não sentiu na primeira vez? Tosse de novo. A maioria das meninas que fazem o protocolo comigo, esse períneo tá fraco, ele faz força de pressão para baixo, tá? O que acontece quando a gente tem essa força de pressão para baixo? Pode acontecer de ter escapes de xixi, pode acontecer de ter dor na relação sexual. Então, assim, o períneo fraco, hoje pode ser que não te dê tanto problema, porque, né, sei lá, tá com uma idade mais nova, mas lá no futuro vai dar problema, né? O períneo, ele tem que estar forte, tá bom, meninas? Agora a gente vai fazer a avaliação. Eu falo meninas porque eu atendo mais meninas, tá? Mas eu sei que tem homens aí na live também, né? Eu acho que vale aprender e é isso aí. Agora a gente vai avaliar a região do diafragma e a região do abdômen, que é onde a gente tem a diástase, tá? A gente vai deitar, eu vou abrir pra vocês aqui agora. Vou deitar numa posição que vocês enxerguem, ok? E a gente vai avaliar o diafragma, tá? O que acontece? A gente tem que estar com as escápulas abertas, ok? E a gente vem com as mãos de baixo pra cima, apertando, ó. Apertando com vontade, tá? Ó, aqui a gente sente que entra a mão, tá? Tá maleável, ó, maleável, maleável. O meu já é maleável, né? Ó, aqui eu consigo enfiar minha mão, ó. Ele entra, por quê? Porque eu já pratico o hipopressivo todos os dias, né? Mas pode ser que tu que tá assistindo aí, chegue aqui nessa região, toque e seja duro. Duro, não entra. Tá? Se alguém estiver fazendo aí a avaliação agora, nesse momento, se tiver essa região dura, me conta aí nos comentários, por favor, tá? Ó, a tua mão aqui, ela precisa entrar. Ó, ela precisa entrar, ó. E não chegar aqui, tá duro, ok? Então, a gente precisa ter um diafragma maleável para o teu corpo estar saudável, né? Pra te entender que tu não tá respirando pelo abdômen, e sim pelo diafragma. Tem uma frase que eu falo muito. Quem respira pelo abdômen, tem abdômen. Quem respira pela barriga, tem barriga, tá? Então, vamos trocar esse padrão respiratório, meninas. A gente tem que respirar pela caixa torácica e não pelo abdômen, tá? Avaliação de diástase. Bora lá. Deitei. Abdômen à mostra, como se fosse fazer um abdominal, tá? Pés no chão. E tu vai fazer força pra cima, ó, como se fosse fazer um abdominal. Levanta bem e vai fazer força pra cima, ó. Tô com o abdômen ativo, ó, tá? E eu venho com a minha mão deste jeito, desde lá de baixo, na região infra, e eu vou apertando, ok? Afundou, é diástase. Ó, aqui a minha não tem infra. Ó, notem a parte do umbigo. Ó, afundou, tá? Olha aqui, ó. Isso é uma diástase, ó. Afundei. Não sentiu bem, faz mais força, ó. Afundou. Aqui já não tá mais, ó. Fechou, ok? Então, eu ainda tenho uma diástase umbilical, muito pouquinha, tá? Quero saber o tamanho da minha diástase. Conheci, né? Reconheci que eu tenho uma diástase, tá aqui. Quero saber o tamanho. Eu vou girar os meus dedos e eu vou fazer esse movimento aqui. Se for 2 dedos, tu vai bater o músculo do abdômen aqui. Se for mais, tu aumenta, né? Se for menos, tu diminui o teu dedinho. Eu sei que a minha tem 2 dedos, então eu já vou direto, tá? Reconheci que é umbilical.
Coloquei os 2 dedinhos, girei e vou fazer esse movimento aqui, ó. Ó, a minha tá até um dedo agora, gurias, ó. Já tá fechando realmente. Reconheci e descobri o tamanho. Quando vocês fazem esse movimento aqui, vocês se apavoram porque tu vê o reto do abdominal separado, né? Ele tá separado aqui e a gente precisa reabilitar. Ok? Simples de fazer, mas muitas pessoas não sabem e não reconhecem, né? Então, assim, reconheci, tenho diástase, preciso tratar, vão atrás, gurias, e tratem, tá? Então, assim, eu sou uma pessoa que sou habilitada para tratar diástase, né? A Paola teve que sair, depois ela vai assistir. Faço várias coisas ali dentro do Instagram. Agora, no sábado mesmo, eu tenho um aulão, né? O aulão do hipopressivo, que vai ser às 9 da manhã. Vai ter um aulão. Dia 8/10 eu vou fazer outro aulão, onde eu vou ensinar a fazer o vácuo abdominal, onde eu vou ensinar a fazer as posturas. E o investimento é mega baixo, o investimento é R$29,90, tanto para sábado quanto para 8/10. Eu fiz 2 aulões porque algumas meninas deste sábado não iam poder, e aí eu fiz mais uma data, tá? Pra quem tá aqui no aulão, quem assistiu o aulão, a live, quer participar do aulão, eu vou dar um super desconto, tá? De R$29,90 vai ficar R$24,90. Então, assim, é só pra quem tá aqui, só pra quem assistiu e pra quem quer. Me chama pós-live e diz, Fê, assistiu o aulão, quero meu desconto, tá? E aí eu mando o link e aí a gente já se inscreve, ok? Falei que ia ter um presente, né, na live. Um deles é esse. E o outro é que eu vou lançar ali dentro do meu Instagram, vou colocar uma foto pós essa live, um sorteio, né, para que vocês concorram a uma vaga pro aulão do dia 8/10, tá? Então, assim, já me inscrevi pro aulão do dia 17. Pode concorrer igual, né? Eu acho que é interessante tu aprender mais, né? Acho que 2 aulões aí tu vai sair cada vez mais aprendendo. E é isso, meninas. O que eu tinha para contribuir aí com vocês hoje era isso, né? Espero conseguir mais tempo para vir conversar com vocês sobre diástase, né? Para vir trazer o meu conhecimento. E muito obrigada, né? Para quem ficou, para quem passou, para quem deu uma olhada, né? Quem não conseguiu estar aqui vai ficar salva. Façam a sua avaliação, que vale a pena reconhecer que a gente precisa tratar a diástase, tá bom? Um beijo. E até uma próxima live. Tchau, tchau.